pauta. O tema de hoje é um tema muito legal. Essa semana foi o Dia Mundial do Cooperativismo. Esse dia ele é comemorado no primeiro sábado de julho, todos os anos. Esse ano caiu no dia 5 de julho, tá? O tema desse ano foi que as cooperativas constroem um mundo melhor. E hoje quem vai falar sobre isso é a nossa estagiária Raíssa. Então, bom dia, Raíssa. Seja bem-vinda. A Raíssa está com a gente tem pouco tempo, mas tenho certeza que ela vai trazer bastante informação legal aí sobre esse tema. Bom dia. A Sol já adiantou um pouco, né, do que nós vamos falar hoje. Não foge muito disso, não. Eu vou só acrescentar mais algumas coisas e mais alguns detalhes. Esse ano foi exposto pela ONU que 2025 seria o ano do cooperativismo. E eu até coloquei uma imagenzinha que representa exatamente o que é para gente esse ano, sabe? Esses quadradinhos representa exatamente que nós precisamos de uns dos outros para que tudo faça funcionar, sabe? Eu acredito que a proposta desse ano é exatamente isso. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é para vocês o que é perdão, o cooperativismo para cada um de vocês. Seria a primeira pergunta. Vou falar, né? Ninguém quer falar, vou ter que falar. Sempre sou eu. Brincadeira, gente. Mas para mim, o cooperativismo é um pouco do que a palavra já diz, é cooperar, é ajudar. A gente, eu, eu acho que a nossa equipe, no geral, ela sempre está cooperando uns com os outros. E, e é muito importante esse espírito, sabe? Às vezes a gente trabalha numa área e acha que não pode se meter ou então ajudar a pessoa de outra área, mas se a gente entrar no espírito, né, do cooperativismo, cooperar é isso, é ajudar todo mundo, sempre que entrar um associado, por mais que não seja da sua área ou não seja da sua demanda, você tratar ele bem, você entender o real motivo dele estar ali, dele estar procurando a cooperativa, da gente não só ficar pensando em venda, sabe? Em vender, mas em sim em ajudar aquela pessoa para que ela cresça e a gente traga o, o princípio do cooperativismo, que é a justiça financeira e é, ajudar a comunidade digital. Acho que, para mim, o cooperativismo ele é um pouco disso. Isso mesmo, Ana. É, eu vou passar o slide aqui, é exatamente isso. A inclusão financeira, a educação financeira, que acho que é um dos temas que a gente mais aborda assim, no dia a dia, principalmente no Copa em Pauta. Eu acredito que estou vindo conhecendo, né, ultimamente, mas acredito que seja um tema que a gente aborda bastante no dia a dia. O desenvolvimento local de cada um de nós, mas não só de nós, mas também do Sicob. E a participação na democracia. Eu acredito que todos nós temos a acrescentar um pouquinho mais, e todos os dias isso vai evoluindo, a gente vai crescendo como cidadãos e vamos acrescentando uns aos outros também. Como a Sol já adiantou, sempre cai no primeiro sábado do mês de julho. Esse ano caiu no dia 5, mas não começou esse ano, por mais que esse ano foi o dia que foi eleito, o ano que foi eleito, né, na verdade, que foi 2025, mas ele começou em 1995. Na verdade, ele começou em 1993, mas foi eleito pela ONU somente, reconhecido, né, em 1995. E desde então, cada ano tem um tema, e esse ano é exatamente como a Sol falou, é as cooperativas construindo um futuro sensível para todos e sustentável. Pesquisei um pouquinho e desde 2022, no início da pandemia, 21 para 22, né, eles vêm focando muito nesse tema. E desde então eles crescem, e foi exatamente por isso que 2025 foi eleito esse ano, porque eles classificam como o ano que realmente a gente perdeu todos os sintomas, vamos dizer assim, da pandemia, né? Agora que a gente está se reestruturando,
se restabelecendo aí da pandemia e depois de tudo que aconteceu, né? Opa, perdão. E aí, exatamente, seria o próximo slide que eu iria falar. E o que para vocês, hoje, o cooperativismo significa dentro do nosso dia a dia? O que vocês acham que realmente é o cooperativismo no dia a dia? Porque, assim, eu acho que é reconhecer o papel de todo mundo mesmo, de cada um fazer o que é para ser feito, o que é proposto a ser feito, mas dando o seu melhor. E não só isso, né? Falando um pouquinho aqui também, acho que no dia a dia entra naquelas pequenas ações que a gente faz, né? Além da gente participar, de algo grande que representa muito o cooperativismo, fora daqui a gente também consegue ter muitas ações que representam isso, seja no caminho para casa, indo no mercado, passeando na rua, o que quer que for, eu creio que qualquer pessoa que a gente para ajudar em qualquer momento do dia é uma ação do nosso cooperativismo no dia a dia mesmo, uma coisa que pode virar um hábito forte na nossa vida, uma coisa que fique intrínseca mesmo, enraizada nas nossas ações todos os dias. É isso mesmo. Só para complementar, né? O desenvolvimento sustentável em relação ao ONU, o fortalecimento das economias locais, que querendo ou não, a gente gera um lucro muito grande, né? Então, é um fortalecimento não só nosso, Sicoob, nossos funcionários, mas nossa sociedade de modo geral mesmo. E o cooperativismo no Brasil, ele tem mais de 8 mil corporativas, e eu não sei se vocês sabem, mas mais da metade dessas 8 mil corporativas são Sicoob. 4,6 milhões são nossos. Então, a gente entra como a maior cooperativa no Brasil, né? É o Sicoob de todas as agências, né? E isso gera muito emprego, isso gera muito finanças, isso gera um sistema mesmo para todos nós, né? É, E o objetivo da ONU em fazer esse 2025 ser o ano do cooperativismo foi exatamente esse: aumentar a conscientização global sobre os impactos das cooperativas, estimular os governos a abordarem políticas públicas e fortalecer o setor, incentivar o crescimento sustentável baseado em modelos corporativos, promovendo o ODS 8, que é exatamente esse trabalho crescente. E uma última pergunta, antes da gente finalizar. O cooperativismo no nosso dia a dia afeta muito o nosso trabalho mesmo, né? Essas mudanças que nós temos no cooperativismo, tudo esses impactos, né? Que se rola no cooperativismo, a gente tem isso no nosso dia a dia. Vocês já tiveram algum impacto de acordo com as mudanças do cooperativismo no dia a dia? Eu acredito que, assim, hoje em dia, todas as mudanças que nós temos, tanto na nossa central quanto em outras redes do Sicoob, acaba que impacta no nosso dia a dia, né? E é exatamente isso. O cooperativismo, ele não vem só para melhoras, não vem só para pioras, ele vem também para agregar no nosso dia a dia de todas as formas, né? E o cooperativismo em 2025 será refletido para celebrar, fortalecer o modelo de colocar as pessoas em primeiro lugar. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que priorizar no nosso dia a dia. E até me inspirei na Ana, né? Coloquei no finalzinho essa frase, igual ela fez na apresentação dela. Vamos juntos construir um futuro mais justo, colaborativo e sensível. Que é exatamente isso, para que o nosso dia a dia seja leve, seja um trabalho tranquilo, que nós não deixamos que seja um cooperativismo ruim, seja um trabalho tranquilo, um dia a dia tranquilo,
que nós estamos um para ajudar os outros. É isso, falei um pouquinho. Tô bem nervosa, meio com a vozinha ruim ainda, mas tentei dar o meu melhor. Pessoal, como a Raíssa trouxe para a gente, esse ano realmente é o ano mundial do cooperativismo, tá? Ele foi escolhido pela ONU. O tema desse ano, todo ano, no primeiro dia, né, de primeiro sábado de julho, é o Dia C, que eles chamam, a OCB intitula como Dia C, Dia do Cooperativismo, Dia de Cooperar. A OCB, ela faz diversas ações, ela busca voluntários para desenvolver algumas ações, né, nesse Dia do Cooperativismo. E o tema desse ano foi que as cooperativas constroem um mundo melhor, um futuro melhor, né? E o objetivo da ONU, né, nesse ano mundial do cooperativismo, foi gerar programas para desenvolver as populações mais carentes, mais vulneráveis, né? Que são as mulheres, as pessoas com deficiência. E aí, a ONU ela disponibilizou recursos para mais de 190 países no mundo para poder, através do cooperativismo, desenvolver essas comunidades mais carentes, essas pessoas mais carentes. Então, assim, eu acho que o cooperativismo, ele impacta bastante, não só a gente que trabalha, né, no ramo do cooperativismo, que é o financeiro, mas existem vários ramos, como a gente vem falando desde que começou o Copa em Pauta, né? O tanto que o cooperativismo influencia a economia de um país e no mundo como um todo, né? Eu acho que no nosso dia a dia, se a gente olhar para a gente como um indivíduo dentro do cooperativismo, eu acho que todo mundo aqui consegue ver um pouquinho de impacto na sua vida. Eu tenho certeza que todo mundo consegue ver um pouquinho da sua vida financeira mudar um pouquinho, todo mundo consegue juntar um pouquinho de dinheiro olhando ali das suas cotas de capital, todo mundo consegue ter um pouquinho de conhecimento de educação financeira um pouco diferenciado, olhando que se a gente trabalhasse no outro tipo de instituição, a gente talvez não teria esse conhecimento. Olhar para as pessoas de uma forma diferente, né? Porque eu vim de mercado, eu trabalhei em outras instituições financeiras, a valorização ao ser humano, à pessoa é muito diferente, então eu acho que, pelo menos para mim, essa é a minha visão, assim, o impacto que eu tenho trabalhando no cooperativismo é esse, eu vejo muito essa valorização do ser humano, que é diferente, a questão da educação e da justiça financeira, para mim, me impactam muito. Então, assim, a Raíssa trouxe esse tema, eu achei bem relevante por ter sido agora, né, no dia 5, na semana passada, né, essa comemoração. Então, assim, queria parabenizar a Raíssa pela escolha do tema, eu acho que foi bem pertinente. E queria que vocês refletissem um pouquinho mesmo sobre a inserção que a gente está, né, nesse meio do cooperativismo, da gente trabalhar numa instituição que leva desenvolvimento, que tem esse propósito dentro de uma economia que é mundial, né? Então, assim, a gente trabalha em uma coisa que é muito bonita. E, assim, eu amo o cooperativismo, eu nasci dentro do cooperativismo desde pequenininha, então, assim, sou muito apaixonada. E acho que quando a gente trabalha numa coisa que a gente gosta, a gente faz com amor, faz com prazer, a nossa vida fica melhor. Assim, queria muito que todos tivessem essa visão de que o cooperativismo está aqui mesmo para fazer um futuro melhor para todos. Isso. E aí a gente que cadastra. Queria falar um pouquinho também, queria dar parabéns para a Raíssa, adorei o tema. Acho que quando a gente trabalha em cooperativa, igual quando eu falei, quando eu trouxe meu tema, muita gente que está aqui não assistiu, mas eu falei um pouco de que quando a gente entra numa cooperativa, a gente passa a ver cooperativa em tudo. Então, a gente. E eu acho que também esse projeto que a Sol trouxe, o Copa em Pauta, aumentou ainda mais a nossa visão em relação a isso, em relação ao mercado, em relação à moda, em relação às crianças. Enfim, acho que toda semana a gente tem passado a enxergar o cooperativismo em outros, como se diz? Outros campos mesmo, né? Outras formas, né, de cooperativismo, que a gente hoje é uma cooperativa de crédito, a gente estava muito fechado nesse sentido, e
E eu acho que o cooperativismo, ele traz muito também um lado que outras instituições, principalmente bancos, não têm, né? Que seria o lado mais humanizado, eu acho. Eu vejo isso relacionado hoje mesmo, o meu namorado, ele está trabalhando em banco e às vezes ele traz, né? A gente conversa sobre casos e eu falo assim, não, se fosse lá na cooperativa, seria totalmente diferente. Hoje eu também trato muito na área de cobrança e tudo. A gente ainda tem algumas coisas, né, que precisam ser melhoradas, mas eu acho que a conta capital, por exemplo, ela não, é lógico, ela não deve ser usada para pagamento de dívidas, mas às vezes a pessoa tem um problema de saúde e esse recurso é utilizado, como a Sol falou também, se a gente tivesse em outro meio, a gente não juntaria esse valor, sabe? E não só juntaria, mas faria uma cooperativa, que é o caso, né? E eu acho que é isso. Cooperativa traz um novo olhar para a gente, um olhar mais humano, e eu adoro. Muito obrigada pelo tema. Eu vou passar aqui para vocês, gente, um videozinho oficial do Ano Internacional das Cooperativas, tá? Que foi produzido lá pelo pessoal da OCB. Me dizem só se vocês vão conseguir ouvir o áudio. É assim, de mãos dadas, que nossos pés avançam, um dia após o outro, juntos, propositalmente juntos. Derrubamos os muros, ultrapassamos fronteiras e acreditamos que para evoluir é preciso cooperação. É assim, na confiança e respeito, que as vozes se encontram, um dia após o outro, juntos, participativamente juntos. Compartilhamos as riquezas da terra, do trabalho, das criações, da vida e reafirmamos o nosso compromisso com as comunidades. É assim, na construção de um mundo melhor, que encontramos propósito. Um dia após o outro, juntos, verdadeiramente juntos. Celebramos o reconhecimento da ONU ao protagonismo das cooperativas na construção de um futuro mais próspero. Juntos vamos escrever novas histórias de transformação. Histórias que vão marcar o Ano Internacional das Cooperativas em 2025 e que vão ressoar a força de quem faz um futuro melhor, um dia após o outro. Um ano inteiro de um dia após o outro conta muito. Conta quem somos e o que fazemos. Esse é o nosso movimento. Olhar para trás e ver os frutos do nosso trabalho. Olhar para frente e enxergar o caminho que estamos construindo juntos, ousadamente juntos. É assim, com coragem, que as cooperativas constroem um mundo melhor. Bora? Esse foi o vídeo produzido pela Somoscope, pessoal da OCB, do Somoscope, Sescope. Está disponível lá no site, depois se alguém quiser, tem bastante informação lá sobre o Ano Mundial do Cooperativismo. E é isso. Se a Raíssa quiser acrescentar mais alguma coisa, alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Não. Eu queria agradecer mais uma participação de vocês aqui no Copa em Pauta. Na semana que vem a gente deve receber o pessoal do Instituto Cicobi para falar um pouquinho sobre as ações aí dos voluntariados do Instituto, que também é um outro movimento que a gente tem dentro do cooperativismo. Boa sexta a todos. Obrigada por participarem aí por mais uma edição do Copa em Pauta. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente.